E regressando, os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinha feito. Tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, de uma cidade chamada Betsaida. Isso. 11 a igreja. O 12, já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos campos e às aldeias ao redor, se agasalhem e acham que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Próximo texto, a igreja. Porquanto estava ali quase 5.000 homens, isso fora mulheres e crianças. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 em... Observe uma coisa, irmão, que as escrituras estão cheias de simbologia, numerologia. E aqui agora fala que divide o grupo de 50 em... E 50 lembra-se os 50 dias após a Páscoa, que é o 50º, 52 dias que Neemias terminou o muro. O verso 15, assim os fizeram, fazendo-os assentar a todos. Próximo texto. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhe sobrejou, em casa sobrou, 12 cestos de pedaços. Diga comigo, 12 cestos de pedaços. Alguns minutos, irmãos, por gentileza, tomem os vossos assentos. Alguns minutos mesmo, por gentileza. O texto que acabamos de fazer menção relata a primeira multiplicação, e o texto bíblico vai fazer também menção da segunda multiplicação dos pães, aonde vai relatar sobre André, que ele apresenta o personagem apresentando a Cristo os pães. Os 12 apóstolos começa dizendo que eles estão regressando após uma grande perseguição de um rei chamado Herodes. Quem é o nome do rei? Herodes, a qual mandou decapitar a cabeça de João Batista. Ele foi degolado. E esse Herodes, ele já tem esse costume de perseguir alguns discípulos, e os discípulos, os apóstolos de Jesus, eles vão regressar. No momento que eles vão regressar, eles vão exatamente parar em um lugar. Nesse lugar, o texto diz que Jesus convida eles para ir à cidade Betsaida, a esse lugar deserto. E quando eles estão nesse lugar deserto, o texto diz: sabendo a multidão que seguia, eles recebeu e falava do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. A multidão logo foi aonde Jesus estava. E aonde Jesus estava? No deserto. E o texto diz que havia ali mais de 5.000 homens. Diga comigo, mais de 5.000.
além de mulheres que não era contada na época e nem crianças. E o texto diz que, caindo se reclinando à noite, um dos discípulos ou apóstolos se preocupa, dizendo assim: mestre, despede a multidão, porque aqui não tem lugar para comprar, aqui não tem um mercado Ramos, aqui não tem um bar, aqui não tem uma padaria, eles precisam ir para que possam comer, para que não permaneça nesse deserto, aqui nesse lugar. Jesus, ele olha para os apóstolos e diz para eles: dá-lhes de comer. Logo, acredito, um olhando para o outro, o presbítero Ismar ri, ou de repente faz uma cara de dúvida: como vamos alimentar a uma multidão se não tem mercado, não tem padaria? Onde nós vamos comprar? Primeiro, não temos dinheiro. Segundo, estamos no deserto. Terceiro, que não tem nada, não tem padaria, não tem mercado, não tem um atacadão da vida, não tem absolutamente nada. Ali está registrado algo absoluto. O que é o absoluto? Aquilo que é concreto, aquilo que é real. Não tem absolutamente nada nesse lugar. E um dos discípulos lembrou: nós temos aqui em mãos, diga comigo, 5 pães e 2, sendo que o que representa 5 pães e 2 peixes para a multidão, no concreto, naquilo que chamamos de absoluto, não é nada. Mas um dos discípulos apóstolos apresenta isso para Cristo, e no momento que apresenta isso para Cristo, Jesus está explicando para eles que do nada Jesus iria multiplicar aquilo que era pouco diante dos olhos humanos. E o texto diz que o Senhor deu a ordem para os apóstolos, e os apóstolos passou a ordem para a multidão, dizendo: assenta-se. E no momento que eles vão se assentar, dividiu-se em grupo, diga comigo, de 50 a 50. Observa que aqui houve uma hierarquia. E o que é uma hierarquia? É aquilo que está acima de mim, que são as sucessões. E a hierarquia começa no céu: Pai, Filho e Espírito Santo. E na terra, dentro de uma hierarquia eclesiástica, temos o pastor da igreja, e dentro do pastor vem respectivamente os obreiros, dos obreiros vem os departamentos, e assim seguimos uma hierarquia. E dentro da hierarquia, o que foi dado, a ordem foi para os discípulos. Jesus deu a ordem para os apóstolos, e os apóstolos deu ordem para a multidão. E assim eles se organizaram de 50 em 50. E quando eles se sentam de 50 a 50, o texto diz que eles vão apresentar os 5 pães e 2 peixinhos para o alto. E o texto diz que quando eles oram, começa a chamada grande multiplicação. Foi tanto pães que deu para alimentar mais de 5.000 pessoas ali naquele deserto. E quando eles alimentam aquela multidão, incrivelmente o texto diz que sobraram ali ainda 12 cestos de pães sobre aquele lugar no deserto. É bem verdade que aprendemos algumas lições aqui dentro que serve para nós de muita riqueza e de muito aprendizado no mundo espiritual, tanto também na vida prática. Observe que os discípulos, eles estão no lugar chamado Betsaida, o lugar deserto, e o texto começa dizendo que eles, regressando os apóstolos, contaram tudo que tinha feito, e tomamos contigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Observa que Herodes tinha acabado de matar João Batista. Esse Herodes,
estava a ponto de colocar as suas mãos e matar também outros apóstolos. E o texto diz que esses apóstolos aqui regressaram e voltaram atrás para estar com Jesus em um lugar deserto. Diga comigo, regressaram. É coisas que nós aprendemos das Escrituras Sagradas. Os discípulos poderiam continuar avançando, mas teve um momento que Jesus deu a ordem para eles, dizendo: vamos regressar, dar um passo atrás, porque aqui no deserto é onde que Jesus vai nos ensinar, é aqui nesse deserto aonde Jesus vai nos livrar, é nesse deserto aqui que Jesus vai nos dar grandes experiências para nós. E por que que os apóstolos têm que regressar? Porque o Herodes está desencadeando ali naquele lugar uma grande perseguição para matar o restante dos apóstolos. E para Deus, escute isso, guardar. Para Deus, chega até a me arrepiar isso aqui, irmãos. Isso aqui é muito de Deus, muito espiritual, que eu vou dizer, vindo do alto, purinho do céu para a nossa vida. Para Deus proteger, para Deus preservar a vida dos apóstolos, eles têm que regressar, eles têm que dar um passo atrás, e nesse passo atrás, Deus vai proteger a eles, aonde? Exatamente no deserto, para guardar a vida deles. Tem momento na nossa vida, tem momento na nossa jornada, que muitas das vezes, para Deus nos guardar, para Deus nos livrar, temos que aprender o momento de avançar, mas também temos que ter momento de aprender, de regressar e dizer: Deus, aqui eu não consigo mais ir, mas eu vou me posicionar, porque eu sei que o Senhor dos céus irá mover os céus em minha vida aqui nesse lugar. Quem está entendendo essa palavra aqui nessa noite? Deixa eu ver. E toda vez que alguém está regressando, muitas das vezes parece que é sinal de derrota, e não é. Para que uma flecha ela pegue força, é preciso jogar ela para trás, para que ela pegue um impulso e acerte o alvo. E muitas das vezes Deus, Ele está nos conservando, Ele está nos protegendo, Ele está nos livrando, para exatamente conservar a tua vida espiritual, conservar a sua vida material, conservar a tua família. Quem sabe aqui nessa noite Deus tem fazido você regressar de algum lugar, afastar vocês de alguns ambientes, porque sabe que se permanecer vai acabar com a tua vida espiritual. Não sei por que estou dizendo isso. Muitas das vezes temos que dar um passo atrás, afastar de determinadas situações para nos proteger, porque Ele sabe, o Pai das luzes, que Ele tem uma obra na sua vida. E se for para alguém bagunçar com a tua vida espiritual, se for para alguém te matar no teu ministério, é melhor regressar e estar no deserto para aprender com Jesus, do que estar no meio da multidão, no meio da prosperidade e acabar morrendo espiritualmente. Aqui nós aprendemos que os apóstolos têm que regressar, eles têm que aprender. Para a visão de alguns é derrota, mas na visão do reino isso simboliza uma grande virtude, uma grande vitória para a vida deles. Isso aprendo o quê? Não é vergonha dizer quando eu estou fraco espiritual. Não é vergonha quando eu estou dizendo que eu tenho que recuar para me resguardar, para me buscar mais a Deus. Porque de fato eu só posso transmitir algo quando de fato eu tenho certeza daquilo que Deus está agindo em minha vida. Se você não está bem, diz: pastor, ou chama Jesus no canto, diz: Jesus, eu quero prosseguir, mas nesse momento eu preciso me conservar, eu preciso me preservar para que eu seja edificado aqui nessa noite. E o Senhor está dizendo para alguém aqui nessa noite: Ele está te conservando a tua vida, Ele está te livrando, porque Ele tem um amor com a tua alma aqui nessa noite. Quem está comigo nesta palavra? Deixa eu ver. Quem está comigo nesta palavra aqui? Aí Jesus, eles vão para o deserto, e lá no deserto eles vão aprender algumas coisas. E lá no deserto, o verso do número 11: e sabendo a multidão, o seguiu, e ele recebeu e falava, lê, do reino de Deus, do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Perdão por causa da iluminação aqui. Já o dia começava a declinar. Então, chegando ele, os 12 disseram: despede a multidão, para que indo aos campos e aldeias ao redor se agasalhem. Ou seja, o frio vai chegar.
e hajam que comer aqui, hajam que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Guarde isso aqui, irmãos. Quem está ali é os apóstolos. Eles regressaram, entenderam a mensagem de Deus para a vida deles. Só que quando eles estão no deserto, eles comentam algo com o próprio Jesus. Quem está ali é o próprio Deus, é o próprio Jesus. E eles chegam para Jesus dizendo assim: Jesus, é melhor que a multidão saia desse lugar para que eles não morram de frio. É melhor que a multidão saia do deserto para que eles não morram de fome. É melhor que eles saiam desse deserto para que eles não venham perecer nesse lugar. É preciso sair daqui. Mas no deserto, os apóstolos estão vendo que Jesus está curando. No deserto, os apóstolos estão vendo que Jesus está transformando. No deserto, os apóstolos estão vendo que Jesus está curando de qualquer enfermidade. Jesus está operando no deserto, mas os apóstolos começaram a dizer: vamos se retirar do deserto, porque nós vamos morrer aqui. Irmãos, às vezes nós temos um pensamento tão pequeno, aquilo que representa o reino de Deus. Isso é uma revelação, uma iluminação da palavra para a tua vida, para a minha vida. Irmão, quantas das vezes nós temos uma visão tão pequena do reino de Deus? Ou seja, eu vou aqui aplicar para começar a simbolizar alguma coisa. Carregamos uma Bíblia em nossa mão, acreditamos no poder da oração, acreditamos no poder da reunião, que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus transforma o bandido, a prostituta, que Jesus transforma o maconheiro, que Jesus transforma o homem da treva para ser da luz. Mas na hora de crer de fato que aquilo que ele começou é fiel para terminar, às vezes começamos a duvidar. Os apóstolos estão no deserto, viram todas as maravilhas, mas na hora de cumprir uma necessidade na vida daquela multidão, os apóstolos estão dizendo: aqui no deserto nós vamos morrer, aqui nesse deserto vamos morrer de frio, aqui nesse deserto nós vamos perecer. Ora, eles não tinham visto o milagre da parte de Jesus, mas por que agora estão duvidando daquilo que Deus tem poder para fazer? Porque eles estavam olhando com os olhos humanos, uma visão raquítica, uma visão pequena. Infelizmente tem muita gente dessa forma, carrega a Bíblia, sabe quem é Jesus, sabe o que ele tem poder para curar, para batizar no Espírito Santo, sabe que ele tem poder de escrever o nosso nome no livro da vida, mas ainda diz: eu vou morrer no deserto porque a luta é grande, eu vou morrer nesta prova porque não aguento, eu vou morrer nessa adversidade porque eu não tenho estrutura para isso. Aí Jesus está dizendo para os apóstolos, como se fosse assim: peraí, rapaz, você viu tudo isso eu fazendo e ainda está duvidando do que eu posso fazer? Não foi a luta de Herodes que matou, eu não guardei vocês? Não foi eu que operei na vida dessa multidão, curando e libertando? Por que eu não posso multiplicar? Por que eu não posso saciar a fome deles? Por que eu não posso ser o pão da vida para a vida deles? Mas eles estavam olhando com a visão da terra e não com a visão do céu. Aqui nessa noite Deus nos convida para que venhamos ter uma visão do céu e não da terra. Pastor, eu creio que Jesus liberta, mas na hora do deserto não acreditamos que no frio ele vai ser o nosso agasalho, que no meio da adversidade ele vai ser o nosso advogado, que no meio de uma condenação ele será o nosso juiz, que no meio do deserto ele será o caminho, que no meio de tanta adversidade ele será o nosso provedor. Ele está dizendo para alguém nessa noite aqui: preste bem atenção, creia que se ele começou, ele vai cumprir. Mas pastor, eu estou no deserto, tu não vai morrer. Ele vai cumprir a tua palavra, porque ele é fiel para cumprir a tua palavra. Quem está entendendo assim nessa noite? Deixa eu ver, quem está entendendo essa palavra aqui nessa noite? Aí Jesus disse assim para eles: calma aí, vou ensinar uma coisa, dá-lhe que comer a eles. Opa, calma aí, dá-lhe que comer para eles. Aí os apóstolos: não temos nada. Escute, Jesus está dizendo o seguinte:
Eu vou ensinar vocês como funciona a fé. Mas não é eu que vou fazer, vocês vão fazer. Dá-lhe comer a multidão. Mas guarde uma coisa aqui. Pelo amor de Deus, guarde uma coisa aqui. Tem coisas que Jesus faz, sim ou não, irmãos? Com certeza. Mas tem coisas que não é Jesus quem faz. Pastor, tremenda heresia que você está falando. Tem coisas que não é que Jesus quem faz. Sim, irmão, todas as coisas ele faz porque ele é soberano. Mas tem coisas que é eu que tenho que fazer. Vou esperar Jesus me libertar, vou para a igreja, vou esperar Jesus tocar em mim para me renovar e me ser fervoroso, para me jejuar. Ele não vai fazer, é você que vai fazer. Eu vou voltar para a igreja, quando Jesus tocar em mim, eu faço. Não, Jesus não vai fazer, é você que tem que se esforçar. Não é ninguém que tem que fazer, é você que tem que fazer. Aí os discípulos ouviram isso de Jesus, os apóstolos: dá-lhe que comer a multidão, parte de vocês. Eu quero ver uma iniciativa de vocês, não é eu. Vai sair de vocês a bênção, vai sair de vocês a provisão. Aí os apóstolos acordaram. Diga comigo, acordaram. Só for funilar aqui para acabar, para a gente terminar isso aqui. Eles se lembraram. Diga comigo assim, Só não pode dormir, tá? Hoje fui dirigindo ali no Ponto da Fruta, um pedacinho do percurso, deu uma cochilada assim, falando, não posso abrir a boca aqui não, senão eu não durmo. Temos aqui, diga comigo, 5 pães e 2. Mas eles não disseram que não tinha nada? E agora apareceu 5 pães e 2. Aí Jesus falou assim: não, calma aí, vocês falaram que não tinha nada, agora tem. A gente tem que aprender uma coisa, irmãos, que ninguém é tão ruim que nunca tem que dificilmente você não vai ter alguma coisa para oferecer a Deus. Sempre temos alguma coisa para oferecer a Deus. Aí tem gente que quer se colocar no lugar de 20, mas nunca tenho nada, sou fraco, sou dessa forma, porque eu não tenho nada, não tenho proteção de Deus, Deus não está agindo na minha vida, Deus não está trabalhando. Está agindo sim, irmão. Deus está trabalhando sim. Procura aí que você vai achar, nem que for 5 pães e 2 peixes, mas vai achar. E quando eles acharam ali, colocaram na mão de quem? De Jesus. A segunda multiplicação detalha isso. Colocaram nas mãos de quem? Segura isso aqui, irmãos. Guarda isso aqui. Eu sei que a igreja está focada. Por isso que eu gosto de pregar aqui dia de domingo. Eu gosto mesmo, não gosto. Quando eu saio mesmo é porque eu saio mesmo, né? É o caso do segundo tempo dos 45. Diga-se comigo. Nas mãos. Isso. Diga, dos apóstolos. 5 pães e 2 peixes, diga, não eram nada. Aí prossegue comigo, mas diga assim comigo: depois que colocaram nas mãos de Jesus, já não era, diga comigo, já não era 5 pães e 2 peixes, diga, era infinito. Eu vou aplicar aqui, alguém já entendeu? Sabe por que nós somos às vezes miseráveis? No bom termo aqui, me desculpe expressar dessa forma, porque eu sei que quando eu tenho o seguro em minhas mãos, eu estou dizendo, não é nada, não vai prosperar, não dá certo, não vou conseguir. É lógico, está na mão errada, está na sua mão. Mas quando aprendemos, eu chego até a arrepiar, essa aqui é a palavra de Jesus. Mas quando eu pego os 5 pães e 2 peixes, entrego nas mãos de Jesus, eu estou dizendo, estou entregando na mão certa. E eu sei que na mão dele, na minha não é nada, mas na mão de Jesus é muita coisa. Na mão de certa, na mão de Jesus é muita coisa. Na minha não é nada, mas na mão de Jesus é muita coisa. Eu quero perguntar, quem vai entregar a tua oferta, a tua vida na mão de Jesus nessa noite? Deixa eu ver. Na tua mão não pode ser nada, mas na mão daquele que tudo pode é coisa gigante.
Ele está dizendo para alguém: eu tenho certeza, coloque a tua causa na mão daquele que pode, coloca a tua vida na mão daquele que se chama operando eu, quem impedirá. Coloque a tua vida, aquilo que você não consegue, na mão daquele que pode, na mão daquele que tem o domínio, que tem o poder. Na mão deles não eram nada, mas na mão de Jesus. Aí Jesus fala assim: se assentam aí e se organizam, e passa da mão de Jesus para os apóstolos, hierarquia, e da mão dos apóstolos vai dividir os pães e vai alimentar toda a multidão no deserto. Vou fechar aqui a Bíblia. 5 pães e 2 peixes, totalizando dá quantos? 7, não é isso? O número 7 conhecemos na numerologia como o número da perfeição. Porém, esse número da perfeição, só para você pegar o raciocínio aqui, o número da perfeição, sim, porém ele é o número da perfeição temporária na terra. Um exemplo, os 7 anos, que vai ser 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra após o arrebatamento. 7 anos, mas que será o quê? Temporário. O número 7, perfeição, diga comigo, perfeição, diga temporário. Ou seja, ainda que seja, diga comigo, ainda que seja, diga perfeito, diga, mas tem um tempo. Isso aqui, mano, vai fechar, para você entender. Aí tu vai pegar essa revelação aqui. O mínimo que você tem que fazer realmente é dar um glória para Jesus bem alto, porque isso aqui é muito poderoso. Se eu não entendi a mensagem toda, eu vou entender agora. Número 7 é o 7 chamado da perfeição, porém a perfeição temporária, sobre alguns acontecimentos que virá sobre a terra, algumas trombetas, alguns acontecimentos que vai ser temporário. E eles oram, e Jesus o que multiplica e dá para aqueles grupos de pessoas, os apóstolos, de 50 e 50. No final, o que é que sobraram? O que é que sobraram? 12 cestos cheios de quê? De pães e de... Calma aí, vamos resolver agora isso aqui. Pega-se comigo esse raciocínio, que tem coisas que o culto ele é de devocional, é de louvor, mas o culto também é de raciocínio. Romanos 12. Algo, pois, irmãos, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, o culto que é racional. Então trabalha comigo aqui a mente. Número 7, perfeição, porém temporário. Tudo tem um tempo. Quando é multiplicado, multiplica 12 cestos. E o número 12, para que muitos não sabem, acho que eu já falei isso aqui, número 12 é um número também da perfeição. Por exemplo, as 12 pedras de Israel, os 12 apóstolos, as 12 tribos, as 12 portas de Jerusalém, os 12 anciões do Apocalipse. E o número 12 também é um número da perfeição, igual ao 7. Qual é a diferença, pastor? Que o número 12 nas escrituras, além de ser o número da perfeição, ele é o número da perfeição contínua. Diga comigo, contínua. Vai continuar. E aonde continua? No céu. 12 apóstolos, 12 portas de Jerusalém, 12 anciões, 12 pedras. Tudo está ligado ao número 12, que significa, além de perfeito, perfeito também na eternidade. Diga comigo, perfeito na eternidade. Diga, perfeito na eternidade. Sabe o que eu vejo nessa situação da multiplicação do pão? Guarde isso. O que Jesus está ensinando para os discípulos, para os apóstolos e para a multidão. O que aconteceu foi uma perfeição, porém
temporária, e tudo que é temporário na terra um dia vai cessar, um dia vai acabar. Eu vou mostrar para vocês que além daquilo que eu faço que é perfeito, mas eu vou mostrar algo mais além de ser perfeito, eu vou mostrar que vai multiplicar 12 cestos, e o 12 representa a perfeição também, mas uma perfeição contínua lá na eternidade com Deus. Jesus está ensinando que Ele não somente quer fazer aquilo que é perfeito em nossa vida, e esse que é perfeito é temporário na terra, mas além de ser perfeito temporário, Ele quer realizar aquilo que é eterno. Sabe o que Jesus está dizendo para os discípulos, para os apóstolos? Não queira somente ser perfeito na terra, um dia isso passa, mas além daquilo que eu quero fazer, eu quero continuar com vocês lá no céu de glória, lá na eternidade com Ele, dizendo glórias, aleluia, para todos sempre. Quem está entendendo essa palavra aqui nessa noite? Deixa eu ver. Então diga para o teu irmão, é difícil eu falar isso, irmão. Diga para o teu irmão, diga além de ser perfeito. Diga para o teu irmão, além de perfeito. Diga além de perfeito. Diga, Ele quer perfeito lá na eternidade. Diga, é na eternidade, é lá na eternidade. Além de perfeito, é perfeito lá na eternidade. Se prepara, meu irmão. O que tu vai ver é céu aberto. O que tu vai ver é eterno. O que tu vai ver é perfeito para... Quem está comigo na palavra? Deixa eu ver. Quem está comigo nessa palavra aqui nessa noite? Deixa eu ver. Sobraram 12 cestos. Pastor, é coincidência? Não, é cristocidência. Assim, 12 cestos dizendo, vai continuar, não só na terra, mas aquilo que eu fiz na terra vai continuar no céu também. E deram para quantos? Para mais de 5.000 pessoas. Se assentem em quantos? De 50 em 50. Se organizem. Sente no chão e que todos vocês vão ser alimentados. Para eles alcançarem aquilo que Deus prometeu, eles teve que fazer o quê? Se organizar. Não adianta eu querer alcançar coisas se eu não me organizar. Não adianta eu querer alcançar algumas plenitudes se eu não pontuar algumas coisas em minha vida. Deus já deu a ordem para te abençoar, porém tem que se organizar, ouvir a voz do mestre. Jesus vai mandar a bênção do alto, passa pelo diácono, cooperador, presbítero, pastor, sai do altar, vai para a igreja, vai até o porteiro, mas para isso eu tenho que estar me posicionando, dizendo, Deus, eu tomo posse daquilo que tu tem para minha vida aqui nessa noite. Eu tomo posse que o Senhor tem para a minha vida aqui nessa noite. E como eles vão multiplicando, quanto mais partia o pão, mais o pão crescia. Quanto mais dava o peixe, mais o peixe crescia. Quanto mais partia o pão, mais o pão crescia. E alimentou toda a multidão. E ali sobrou quantos cestos? E eu quero fazer uma, assim de costume, né, irmãos? Uma oração com a igreja. Que aqui eu falei de forma muito superficial para a gente ganhar tempo. Só quem pode, irmãos, colocar de pé comigo. Eu sei que a gente vai orar, vai. O que representa o peixe, pastor? Muita coisa. E uma delas que representa o peixe, diga comigo, louvor. O peixe representa o quê? Vamos falar, para a gente guardar isso. O que é que o peixe representa ali? 1, 2, 3 e já. Louvor, irmãos. Vamos dizer juntos. 1, 2, 3 e já. Louvor. Isso. Mas o que representa o pão? Diga comigo, palavra. O que representa o pão? Aperta o cinto aí, irmão. A força da expressão dizendo, né? Se o peixe representa o louvor e o pão a palavra. João 6,51.
Disse Jesus: eu sou o pão vivo que desceu. Quem é o pão ali? Jesus. E Jesus, ele é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era a palavra. Quem é a palavra? Jesus. Quem é o pão? A palavra. E quem é a palavra? Jesus. E quem é o peixe? Louvor. O que tinha ali? Eles ali tinha louvor e também tinha palavra. Só no que apresentaram 5 pães e 2 peixes. Para acontecer, diga comigo, para acontecer, diga o milagre, diga foram 5 pães, diga 2 peixes, para multiplicar naquele lugar. Não foram 5 peixes e 2 pães. O que eu aprendo é que Jesus está ensinando ali para a multidão, que eles querem milagre, mas o milagre não vai acontecer por muito cantar. O milagre não vai acontecer em muito louvar. O milagre vai acontecer se tiver a ordem certa. Alguém pegou comigo aqui? Se tiver 5 pães e 2 peixinhos. Tem gente que quer inverter a ordem. Pega isso aqui, irmão. Deixa eu ver quem está comigo. Tem gente que quer trocar a ordem, quer colocar 5 peixes e 2 pães. No final quer milagre, no final quer que Jesus liberta, no final quer que Jesus transforma, no final quer avivamento, no final quer transformação, no final quer avivamento. Não vai acontecer porque está invertindo o presbítero Gilmar. Está tendo 5 peixes e 2 pães. Mas quando entendemos a ordem que tem que ter mais palavra, mas também louvor, mas a palavra não pode deixar de sobressair. A palavra, ela tem que sobressair. Tem que ter louvor na medida, mas tem que ter acima de tudo a palavra de Deus. Jeremias, o que tu vê? Eu vejo uma marreta, que esmiuça a penha. Essa marreta é a minha palavra, Jeremias. É a minha palavra que esmiuça a penha. Glória a Deus. Eu quero perguntar aqui, quem tem pão na tua vida? Deixa eu ver. Quem é que gosta dessa palavra? Pastor, eu vou continuar lá no céu, na eternidade. Sim, vai ser perfeito lá na eternidade. Mas para ser perfeito tem que passar primeiro pela palavra. Tem que gostar da escola bíblica dominical. Tem que pegar pelo menos uma vez da Bíblia para acontecer milagre na tua vida. Porque Jesus, ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, diz as escrituras sagradas. Então deixa eu ver nessa noite, na mão daqueles apóstolos tinha 5 pães e 2 peixes. O que tinha? Pão e louvor. Pastor, o louvor complementa? Concordo, porque se não tiver louvor, não prepara a palavra. Tem que ter 2 coisas, a palavra e o louvor. E aqui nessa noite eu tenho certeza, além de ter palavra, tem louvor de Deus aqui também. E se tem palavra, tem louvor. Se tem louvor, tem palavra. As 2 caminham junto e o céu abre e Deus entrega aquilo que é preciso nessa noite. Quem está comigo? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui nessa noite. Deixa eu ver. Aí eles apresentaram o que tinha nas mãos. A pergunta nessa noite: o que tu tem na tua mão aqui nessa noite? O que tu tem na tua mão essa noite? Observaram que muitos cantores evangélicos, até conhecidos, estão mostrando coisas estranhas, irmãos, porque eles não têm a palavra. Se tivesse a palavra, era outra coisa. Tem que caminhar as 2 coisas juntas. Caminhar as 2 juntas. Sabe o que agora que eu finalizo? Sobrou 12 cestos. Porque os apóstolos entenderam que no deserto Jesus opera. E no deserto Deus deu vitória. Foi no deserto. Não foi no meio da multidão, foi no deserto. É no deserto que Ele vai prover para a tua vida. Os apóstolos alimentou a multidão através de Jesus. O que sobrou?
12 cestos. É como se fosse cada cesto para um apóstolo. Vocês entenderam que acontece na vida da multidão, mas também eu cuido de vocês. Escute uma coisa: se você faz a obra de Deus com amor, se você tem ajudado a outros, não se preocupa, Deus também tem te visto para te sustentar. Deus também tem te visto para te guardar e te proteger aqui nessa noite. Porque no momento que eu dou, eu recebo. No momento que eu dou, eu recebo. No momento que eu dou, eu recebo. Quem tem aqui nas mãos, deixa eu ver os 5 pães aqui nessa noite. Quem tem 5 pães e 2 peixes para apresentar Jesus aqui? Quem tem 5 pães e 2 peixes para apresentar Jesus aqui? Se tem palavra, pastor, teve palavra. Tem que ter louvor. Cadê o louvor? Cadê a canção? Quem vai louvar junto aqui comigo? Quem vai adorar junto? Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Aleluia. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. É um milagre. Vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso arriscar. Ouvir a voz de Deus pra dar, dizendo: espera um pouco, e agora eu vou falar. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque Ele é fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, tua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Ainda de pé. Tem palavra aí? Tem louvor aí? Se tem louvor, se prepara, porque diz as escrituras: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. De 50 em 50, simbolizava que após 50 dias Deus faria algo sobre Jerusalém. Observe que após alguns 50 dias Deus derramou o teu espírito sobre Jerusalém. Escute uma coisa: tudo que Deus faz, Ele dá sinal antes daquilo que Ele vai agir na nossa vida.
Deus já estava dando sinal para a multidão, dizendo: senta de 50 em 50, porque vai vir um forte sinal de Deus para a vida de vocês. E esse sinal será da multiplicação. Vocês não precisarão entrar no atacadão da vida, não precisará entrar no Mineirão da vida, alguma padaria por aí afora. A padaria do céu vai vir aqui no deserto. O atacadão não vai você precisar ir lá, vai chegar até você no deserto. E Deus deu sinal, sempre de 50 em 50. Deus já estava dando sinal. Toda vez, escute isso, que Deus começa a fazer alguma coisa, toda vez que existir alguma coisa poderosa em tua vida, Deus vai mandar algum sinal para a tua vida. Deus vai mandar algum sinal para a tua vida. Eu estou sentindo que vai acontecer, irmão, vai acontecer mesmo. Coisa grande em minha vida. Eu sou o primeiro, eu creio nisso. Quem é o segundo que crê? O homem te prometeu, Ele prometeu, ele faz. e depois se arrependeu. Mas fiel é Deus, fiel é Deus. Ele deu um sinal. Ele disse que ia te ajudar, mas depois foi embora. Mas fiel é Deus, fiel é Deus, e não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, mas ele zela por sua palavra. Já prepare o coração pra ver Deus completar essa linda obra que ele começou na sua vida. E você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Baixe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque nasce ao ele, outro nome não haverá. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Baixe os céus e passe a terra, tua palavra não vai passar. Porque mais fiel que ele nunca houve, haverá. Ora comigo. Feche os olhos, ora comigo. Vamos fazer uma oração para Deus. Apresenta o que tu tem aqui nessa noite para Ele. Apresenta para Ele. Já está dando sinal que vai acontecer coisa boa na tua vida. Oh Deus, ainda que seja pouco o que eu tenho em mãos, mas eu coloco nas mãos do Senhor, Deus, nessa noite. Nas tuas mãos, Senhor, tem o poder de multiplicar, Deus. Toma a tua igreja nas tuas mãos, a minha vida, a vida dos obreiros, Pai. Cuida de nós, nos proteja, Senhor, nos livra de todo mal. E que a tua palavra, Senhor, possa prosperar, Deus, crescer em nossa vida de uma forma toda especial. Muito obrigado, ó Deus, por mais uma noite aqui na tua presença. E assim, Deus, nós terminamos crendo na vitória, Pai, da tua bênção, da tua palavra, em nome de Jesus. Damos vossos assentos, as palmas.